Por que pedimos a Deus paciência e Ele nos dá problema, ou melhor, problema surgem cada vez mais. A gente pede a Deus, puxa Deus, nos dá paciência e cada vez mais parece que surgem mais problemas, né? Enquanto mais a gente tenta fugir, mais aparece. Só que, no entanto, a gente pede a Deus que venha nos dar paciência e não compreendemos a forma que Deus age, ou melhor, as formas, né, que Deus age em nossa vida quando nós pedimos alguma coisa para Ele. É por isso que nós temos que ter um certo cuidado ao pedir algo para Deus, porque quando você pede, e pede com toda a sua fé, você vai receber. É sobre isso que eu vou falar nesse pequeno vídeo de aproximadamente 10 minutos. Espero que você fique até o final para ter mais um entendimento da palavra de Deus. Desde já, quero agradecer a todos os 200 inscritos que tem no canal, né? Tem 200 pessoas inscritas no canal aí. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. Eu gostaria que não fosse 200 inscritos, mas 200 milhões. Porque enquanto eu prego a palavra de Deus e tenho tão somente 200 inscritos, muitos são os vídeos de piada que tem centenas e milhares de inscritos que não levam salvação a ninguém. Graça e paz da parte do nosso Deus. Hoje é domingo, hoje é dia 10/10/2021 e vamos aí a mais um vídeo. Fique comigo até o final, no final dê o seu joinha, tá bom? Você já parou para analisar que quando a gente pede paciência para Deus, parece que nos surgem mais problemas? Mas você sabia que o trabalhar de Deus é assim? Imagina que se você pedisse a Deus paciência, como que Ele iria te testar a tua paciência? Se você pede a Deus sabedoria e conhecimento, como que Deus vai te dar sabedoria e conhecimento se Ele não testar a você? Para ver que então Ele te deu sabedoria e conhecimento. Você também sabia que a sabedoria e o conhecimento, como também a paciência, faz parte de um dos frutos do Espírito Santo? A saber, por exemplo, mansidão e domínio próprio, né, que é temperança, tem a ver com a paciência, tem a ver com o nosso autocontrole. E a gente pede a Deus muitas vezes para que não venha abrir a boca no momento errado, a desagradar alguém, a falar coisas indevidas para, de repente, pessoas que a gente ama, que a gente tem um certo carinho, um certo cuidado, e muitas vezes a gente desagrada pessoas sem querer. Quando você pensa que não, você já falou algo que não deveria falar. E aí é onde você pede paciência a Deus. Mas, por exemplo, o que foi que Salomão pediu para o Senhor antes de governar Israel? Sabedoria e conhecimento. Qual foi o primeiro problema de Salomão? Veja só, Salomão queria tão somente sabedoria e conhecimento para governar o povo. Olha só a preocupação de Salomão. Ele não queria para ele ser rico. Ele queria sabedoria e conhecimento para governar aquela nação, porque ele não se achava capaz de governar uma nação tão grande. Isso foi algo, digno de aplausos, porque ele reconheceu a necessidade de que ele precisava de Deus, do Todo-Poderoso, para ter conhecimento e sabedoria para governar o povo. Ele pediu, pois bem, qual que foi o problema? Se você não sabe, eu vou te falar em poucas palavras. Havia duas prostitutas naquela época e as duas tiveram filhos ali praticamente simultâneo, diferença de 3 dias de um para outro, né? Uma teve um filho, outra também teve outro filho. Pois bem, e aí tinha uma delas, durante a noite dormiu em cima do filho, o filho morreu. Aí enquanto a outra estava dormindo, a outra mãe, que dormiam elas juntas, né, o próximo, não posso afirmar com certeza, ela trocou as crianças. E aí quando a outra acordou, reconheceu que não era o filho dela. Ela falou, poxa, agora não é o meu filho. Começou aquele teima, então acabou chegando na boca do rei Salomão. E ela explicou, olha, enquanto ela dormia, ela tirou o meu filho que estava vivo e colocou o dela morto, porque esse aqui não é o meu filho, eu conheço o meu filho é aquele que está vivo. E ficou nesse teima, e Salomão então falou o seguinte para o soldado, ó, me dá pega uma espada e parte a criança em 2 partes, que resolve o problema, dá metade para cada um. Porém aquela mãe que verdadeiramente era mãe, só para que você entenda, era mãe, falou, não precisa matar. Se você quiser acompanhar, você vai depois lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, vai estar falando sobre a história. Não vou falar aqui para não me estender aqui no vídeo, tá bom? E então a mãe verdadeira falou, não, que fique com ela, não tem problema. Aí Salomão entendeu que aquela mãe que se preocupou em não matar aquela criança, verdadeiramente era a mãe verdadeira. E falou, então pega o filho, pega a criança
e dá para esta mãe, porque essa mãe teve o cuidado de não deixar a criança perecer. Então foi dado a ele um grande desafio. Estava nas mãos do rei Salomão, naquele dia, a vida de uma criança, ou seja, uma vida estava em jogo ali. E Deus deu essa sabedoria para ele, dando a ele problema, para ele resolver e tantos outros. Eu vou falar as coisas que Salomão fez aqui, eu ficaria aqui o ano inteiro falando e não acabaria. Mas para que você entenda melhor, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, 3, 4 e 5 precisamente, vai falar o seguinte: e não somente isto, vai estar falando, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, nos problemas, está falando, nós nos gloriamos nos problemas, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência, experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, Paulo está falando, pessoal, nós temos que agradecer pela tribulação que vem sobre nossa vida, porque é essa tribulação que produz na gente paciência, sabedoria, conhecimento. Deus não tem como derramar para você, por exemplo, paciência se Ele não te der problema. Ele vai testar você. Você pediu paciência? Nós pedimos paciência para Deus, por exemplo, para suportar uma certa situação ou dominar uma certa situação. Ele vai te causar mais problema para que você então possa dominar aquela situação. É melhor de tentar explicar, ficar com a mente calejada, no bom sentido, calejado ali, está apto a cuidar daquele problema. Por exemplo, matemática, um exemplo que eu vou te dar aqui, matemática. Matemática, por exemplo, é um problema sério. Quem não conhece matemática, quando vai, todo mundo, digamos que no geral, quando criança, começa a estudar matemática, é horrível matemática. Mas quando você aprende matemática, então fica claro. Fica tudo muito assim, luminoso em nossa volta, e fala, nossa, como é tão fácil. Aí a professora te passa um problema que não é mais problema. Por quê? Porque você aprendeu. Foi durante o teu momento de tribulação, no caso aprendendo matemática, aquela tribulação da mente, eu não consigo, a cálculo de lá, cálculo de cá, e você não conseguia resolver o problema. Porém, quando você aprendeu a matemática, por exemplo, e ela te passa mais problemas, já não são mais problemas, são problemas para outras pessoas, mas você já aprendeu como resolver aquele problema. Então, para que a gente venha ter diante de Deus conhecimento, sabedoria e paciência, Ele vai derramar sobre nossa vida tribulação, problemas em cima de problema, para que possa calejar a nossa mente, possa ter um entendimento em nossa mente para dominar aquela situação. Você quer que o fulano A, B ou C se converta, mas não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E essa paciência que Deus tem que te dar, essa experiência que Deus tem que dar para mim e para você, para que então a gente aprenda a entender, ou melhor, entenda que não sou eu e nem você que vai converter alguém. É mediante o Espírito Santo, é Deus que faz todas as coisas, não somos nós. O que nós podemos fazer, sendo nós servos de Deus, é incomodar a Deus, porque a nossa briga agora não é com o nosso ente querido, não é com o nosso parente, não é com o nosso esposo, nem com a nossa esposa, não é com o nosso filho ou filha. A nossa briga agora é com Deus. Porque nós pedimos a Ele paciência, Ele nos traz ou nos manda problema para que nós possamos então resolver, confiando nele. E quando essa tribulação ela produz uma paciência, a paciência vai estar dizendo aqui a esperança de que tudo venha dar certo na minha vida e na tua vida. Lá em Tiago capítulo 1 também, versos 2 e 3, vai falar o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Você está entendendo aqui o mistério? Quando ele fala aqui, presta atenção, cairdes em várias tentações, não está falando da pessoa cair no pecado, é que as tentações, elas venham sobre nossa vida, para que então a nossa perseverança mediante aquelas tentações, tentação pode ter vários tipos de tentação, eu acredito que você saiba aqui o que é tentação, né? Por exemplo, você que é mulher, ser tentada pelo homem ou vice-versa, tá bom? Um exemplo que eu estou dando. Então você suporta aquilo. Quando você suporta aquilo, você está aprendendo a lidar com aquilo, a resolver aquela questão. É isso que Deus está dizendo. Olha, se você pede para mim paciência, eu vou te dar problema. Justamente para que você venha resolver o problema, venha estar com a mente madura. Vou usar o termo maduro ao invés de calejado, tá bom? Maduro, com a mente sábia para resolver esse problema. Esse é o nosso Deus. E uma vez, quando a gente tem esse dom
aqui, por exemplo, a paciência é um dom, tá bom? Como eu acabei de falar no princípio do vídeo. Quando a gente tem esse dom do Espírito Santo, a gente consegue resolver muitas coisas em nossas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido aí as suas dúvidas e que Deus abençoe. E até amanhã com mais um vídeo no canal Falando com Deus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, o Cristo.